Então agora vamos criar as funções de avaliação, né, que vão avaliar o, uma solução codificada em vetores de booleanos e inteiros, né? Então vamos lá, vamos criar uma função chamada decode que vai fazer o seguinte, ela vai receber uma matriz, né, uma lista de double, uma solução codificada e vai retornar um vetor, uma lista de double, né? Então, basicamente o que eu quero fazer aqui isso aqui codifica uma solução, uma função polinomial. E isso aqui são as amostras de dados que eu tenho, né? Vindo da minha base de dados, né? Os dados mensurados que eu tenho. Então, o que eu quero fazer aqui é passar por cada uma dessas linhas aqui, né? E cada uma dessas linhas eu vou avaliar em relação a esse polinômio, gerando um double. Então, o que eu tenho aqui vamos colocar aqui um XSS, solução. Então, eu vou chamar uma função que vamos chamar de evalpoly, né? Avalia o polinômio. E que vai receber como parâmetro o meu XSS, né? E eu vou passar, perdão, né? Na verdade, evalpoly sou em cada uma das linhas da minha amostra de dados. Então, cada linha vai gerar um valor do tipo double, né? Então, é basicamente isso que eu tenho aqui. Vamos lá. Então, evalpoly, ele vai receber uma solução, um vetor, né, uma linha dos dados, e vai retornar um double. Então, vamos colocar aqui o vecbool, vecint, xs, né? Agora, o que eu quero fazer, vamos pensar um pouquinho. Então, digamos que eu tenho isso aqui, ó. True, false, true, true. Digamos que eu tenha duas variáveis e dois termos, né? 3, 2, 1. Pronto. E digamos que eu tenha essa linha aqui. 1.0, 2.0. Isso aqui tem que ser convertido em... O primeiro termo vai ter o 1.0, né? Elevado a 1. Vezes. Bom, esse aqui é falso, então não vai ser vezes nada, né? Então pula mais 1.0 elevado a 2 vezes 2.0 elevado a 1, né? Então no final eu quero avaliar isso daqui. Legal, então como que eu faço isso? Primeiro passo, eu tenho que compatibilizar os meus vetores de acordo com o número de termos, né? Então, eu sei que eu tenho nvars, e o nvars eu posso extrair daqui. Olha só, nvars igual a length xs, né? O tamanho de xs é o número de variáveis que eu tenho. E agora eu quero pegar uma lista como essa daqui, olha, tft, e agrupar de nvars em nvars, no nosso exemplo de 2 em 2, né? Então eu quero fazer isso daqui. Então vamos lá. O que eu preciso fazer é encontrar essa função que faça. Eu posso implementar essa função, obviamente, né? Mas eu tenho ela pronta também no data split, list split, né? Eu já tenho a documentação dele aqui aberta. E vamos ver aqui, olha. Então basicamente eu quero passar um inteiro, que é de quanto em quanto que eu quero fazer a minha segmentação, né? Uma lista, ó, já tem até aqui, uma lista de elementos.
e vai me gerar uma lista de lista. Então é o chunks of, né? Pedaços de. Então vamos lá. Inclusive é um exercício interessante para implementar esse tipo de função, né? São funções simples, né? Mas convenientemente já está na biblioteca. Mas enfim. Então o que eu quero fazer é o seguinte, olha. Terms bool, né? Que vão ser os vetores com cada termo separado. Chunks of nvars vec bool. Terms int chunks of nvars vec int. Pronto, então aqui eu vou ter, deixa eu ver se tá, tem que importar, né? Import data list split. Então importei o data list split, agora só que ele para de reclamar. Então agora eu vou ter essas listas agrupadas, né? Então vou ter uma coisa assim, deixa eu apagar aqui. Eu vou ter essa lista aqui e essa lista aqui. Ok. Agora o que eu quero fazer é gerar essa lista aqui. O primeiro termo e o segundo termo, né? Então eu quero gerar essa lista aqui. Essa lista é proveniente de um zip, né? Eu posso fazer um zip com essas duas listas e ele vai parear, né, as listas. Então eu coloco aqui, ó, terms, né, de termos, zip, terms bools, terms ints. Pronto. Vamos colocar um ints aqui. Perfeito. Então agora eu tenho isso daqui. E finalmente, o que eu quero fazer agora é a somatória, né? A somatória, veja só, de uma aplicação do map, de uma função que vamos chamar de evalTerm, né? De avalie o termo, em que eu vou passar como argumento o xs, né? Para cada um dos termos, né? Então, cada um dos termos vão ser avaliados e aí eu vou somar os resultados, tá? Então, finalmente agora a gente vai fazer o evalTerm, que vai receber uma lista de double, vai receber uma parte da solução que vai ter a mesma assinatura por acaso, né? E um double. Então vamos lá. Evalterm xs vec bool vec int. O que eu quero fazer é percorrer cada uma dessas listas, né, em conjunto. Então eu vou querer fazer um zip delas, né? Então basicamente o que eu quero é o seguinte, deixa eu pôr um undefined. Então eu tenho essas listas aqui, né? E para o evalterm eu tenho como entrada somente uma dessas. Tem isso aqui, por exemplo. Agora o que eu quero é gerar isso daqui. T1 F3, né? Porque aí o que acontece? Eu vou percorrer essa lista aqui e eu vou verificar se isso aqui for verdadeiro. Eu vou pegar o elemento correspondente de xs e elevo a esse número aqui, né? Se for falso, eu ignoro, eu pulo, tá? Então eu vou ter uma função, eu posso até já colocar aqui. Vamos chamar essa função de evalvar, né? Que ele vai receber um booleano, um expoente e um valor de x, né? E basicamente ele vai falar, se for falso, ele retorna 1, porque eu estou fazendo uma produtória, né, das variáveis elevado a alguma coisa, né? Então o valor neutro nesse caso é 1. Agora, se for verdadeiro, eu vou retornar o x elevado a e, né? Então pronto.
Então eu vou ter esse evalvar que eu vou aplicar em cada um dos elementos, né, pareados aqui da nossa variável. Então o que eu quero fazer aqui é o seguinte, quero fazer um zip, veja só, eu tenho convenientemente um zip 3 que pega 3 listas e gera uma tripla, né? Fica mais fácil ainda. Ou seja, nesse exemplo aqui que eu tenho esse 1.0, 2.0, um zip 3 para mim vai chegar nisso aqui, ó, 1.0 e 2.0, né? Então eu vou ter triplas com três, triplas obviamente com 3 elementos, né? Mas não só isso, na verdade eu quero gerar aplicar essa função para cada tripla, né? Para cada 3 elementos, 3 argumentos. Então eu posso fazer o zip with 3, né? Zip with 3, evalvar. Aí eu tenho vecpool, vecint, xs, né? Pronto. Então vamos ver se ele vai reclamar de alguma coisa. Ele está reclamando porque no final disso aqui eu vou ter uma lista, né? Uma lista de doubles, e na verdade eu quero a produtória dessa lista. Então o que eu quero é isso aqui, tá? Esse é um bom momento para a gente pensar um pouco e refatorar algumas coisas. Então veja só o que acontece aqui. Esse map, né? Ele vai percorrer cada termo, aplicar isso aqui que vai percorrer as 3 listas em paralelo, né? As 3 listas em paralelo, aplicando esse evalvar, para depois percorrer a lista novamente para fazer o produto, para depois percorrer a lista novamente para fazer a soma, né? Então tudo isso aqui são vários folds que estão sendo feitos, né? O sum e o product são folds, e aqui são 2 maps que estão sendo feitos e que poderiam ser feitos talvez numa passada só, né? Eu poderia pensar assim, bom, vamos tentar simplificar isso daqui. Então vamos começar por aqui. Vamos pegar o product, que a gente sabe que é um fold R vezes 1, né? E vamos pensar no seguinte, fold R, vamos ver de novo aqui a assinatura do fold R. Ele pega o elemento neutro B, pega uma lista de A e retorna um B. E aqui ele tem a função que pega um A, um B e retorna um B. Quem que vai ser o nosso A nesse caso? O nosso A vai ser essa tripla, né? Essa tripla aqui, ó, T1, 1.0, né? Então eu tenho que criar uma função que vai pegar essa tripla, um acumulador, e vai me gerar um resultado do tipo do acumulador, né? Que é um double, né? Simplesmente um double. Então vamos colocar aqui, ó. Epa, peraí. 1.0, né? Que é um número do tipo double. E aqui então aqui temos que colocar uma função, né? Então a gente já tem parte dessa função, que é o evalvar, né? Só que, além disso, a gente tem que multiplicar pelo bem. Então, o que a gente vai ter é uma função que recebe um A, né? Que é a composição aqui, né? De um booleano, um inteiro e um double, né? Vamos colocar assim só para a gente saber. E como segundo argumento, o nosso acumulador, né? E basicamente o que ele vai fazer é chamar evalvar com D e multiplicar pelo acumulador, né? Então eu quero isso daqui. Vamos lá. Eu tenho uma função, veja só, eu tenho uma função que pega uma função que recebe três ou mais argumentos, né? E na verdade que pegam 2 argumentos entre parênteses, assim, né? Em tuplas, e retorna uma função que recebe os argumentos em separado, que é chamado uncurry, e o inverso dela, o curry, né? Então vamos ver aqui, ó.
curry, o que que ela faz? Dada uma função que pega uma tupla, recebe uma tupla como argumento e devolve um C, ele transforma numa função que pega dois argumentos e retorna um C. E o uncurry, ele faz o contrário, né? Então veja, o uncurry, ele é muito parecido com o que a gente quer aqui. A gente tem evalvar, que recebe 3 argumentos e quer que ela receba uma tripla, né? Como que a gente resolve isso? Bom, a gente pode resolver isso fazendo com que ela receba uma tupla, né? Então, transformando essa tripla numa tupla. Então, vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. Uncurry. Claro que a gente sempre poderia simplificar e já transformar isso aqui para receber uma tripla, né? Mas é sempre bom a gente tomar conhecimento dessas outras funções. Então a gente pode ter uma coisa desse tipo aqui. Eu vou ter um uncurry, evalvar, que vai receber o B e D e multiplicar pelo... Então aqui a gente transforma em B e D e multiplicar pelo acumulador, né? Então pronto, então a gente tem uma função que faz mais ou menos isso, né? E aqui a gente muda de novo para... na verdade aqui vai virar um zip evalvar, evalvar zip, então a gente vai ter... não, isso aqui não vai dar certo como a gente queria, né? Isso vai, na verdade, complicar ainda mais. Talvez aqui seja mais interessante a gente destrinchar a função, tá? E depois transformar num float, porque aí a gente vai ter uma noção melhor do que a gente está fazendo. Então vamos passar isso aqui para cá. Vamos criar uma função go que vai receber como argumento, deixa eu ver, vai receber alguma coisa como argumento e vai ter um retorno, um acumulador que vai ser um 1 porque eu estou fazendo produtório. Então o go, tá? O go ele vai receber o seguinte: zip3 vec bool vec int xs. Então ele vai receber aqui uma tripla que é o meu primeiro booleano, o meu primeiro inteiro e o meu primeiro double, né? Vamos colocando as letrinhas do que ele representa e depois a gente muda o nome da variável. E aqui o acumulador, né? E aqui a gente tem, olha, se B é verdadeiro, então eu vou fazer o D elevado a I e multiplicar pelo acumulador. E aí eu vou fazer essa chamada recursiva aqui. Eu estou fazendo bobagem aqui porque na verdade o que a gente tem como a gente fez o zip, né? A gente tem isso daqui. É uma tripla. Uma tripla seguido de um resto, né? Um bits. Então agora sim, então a gente vai chamar recursivamente com o resto da lista, o valor acumulado. Se não, eu simplesmente chamo aqui com o próprio acumulador, né? Então o nosso fold vai ser isso aqui que ele vai fazer, né? E aí eu posso mudar aqui para um pattern matching, etc, né? O zip3, vamos lembrar como que ele é implementado. Zip3, ele vai receber aqui, né, 3 listas, então xs, ys, zs, né? E vai fazer o seguinte, vamos dar pattern matching aqui no primeiro elemento de cada lista.
e vai retornar isso aqui, ó, x, y, z, né? Concatenado com zip3 de xs, ys e zs, né? E no caso em que um deles seja vazio, eu retorno uma lista vazia. Então a ideia é que agora eu faça isso aqui dentro, tá? Então agora o meu Go ele vai receber essas 3 listas aqui. Pronto. Então vamos lá, Go. Aí eu tenho essas 3 condições aqui, né? Se uma das listas for vazia, retorna um acumulador, porque não tem mais o que fazer. Potencialmente as 3 listas devem se tornarem vazias ao mesmo tempo, né? Mas não vamos correr esse risco. E agora tem o nosso pattern match. Então eu sei que todas as listas têm pelo menos um elemento. Se a lista de booleanos começar com falso, vou colocar aqui. Agora vamos começar a colocar um nome mais próximo do que a gente quer, né? Vamos chamar de K o expoente, porque geralmente a gente usa o grau K do nosso polinômio. E o nosso double, vamos usar o x mesmo, né? X, xs. Depois a gente vai ter que mudar o nome desse x aqui para não bater com esse aqui. E o acumulador, aí ele vai chamar recursivamente Go, bs, ks, xs e acumulador. Agora, se isso for verdadeiro, ele vai fazer a conta com o acumulador, que é um x elevado a k. Pronto. Com isso a gente já está fazendo a conta, né? Sem precisar fazer todas essas travessias, né? Atravessar o nosso vetor várias vezes, né? Então a gente só atravessa uma vez os vetores em paralelo para gerar o resultado. E a gente vai fazer isso para cada termo. Isso aqui não tem como evitar, né? Agora, isso aqui, esse sum e o map, a gente consegue fazer um fold, né? Então vamos lá, fold R, vamos colocar aqui uma função f, né? O elemento neutro da soma, que é o 0, e a gente vai passar pelos termos, né? Só deixa eu trocar esse xs aqui, colocar o nome xs', pronto. Vamos ver aqui. Então a gente tem isso daqui, a função f. A função f vai ser o seguinte: ela vai receber os termos aqui, né? Os termos zipados. Então eu vou receber uma coisa assim. Vamos ver aqui. Na verdade eu só preciso colocar aqui um ts, né? Ou não. Booleanos e os expoints, né? Ele vai receber isso daqui que vem dos termos, vai receber o acumulador, e aí eu vou chamar o evalterm xs bsks. É isso aqui, vamos ver, bateu com isso aqui, tá? Então realmente eu posso fazer t de termo aqui, para ficar mais simples, né? Então eu troco aqui por um t de termo, evalterm xsks, t mais acumulador, né? E pronto. Então agora eu eliminei algumas passagens que não são necessárias nas nossas listas, né? Então isso aqui acaba rendendo alguns benefícios de computação, né? Então vamos lá. Então agora eu tenho evalterm, eu tenho evalpoly. Vamos ver o que mais eu preciso. Bom, basicamente é só isso. O decode está pronto, né? Então, dado uma base de dados, eu tenho decode que vai receber essa base de dados, uma solução e pronto.
E na função main, vamos voltar lá para a função main. Peraí, antes de voltar para a função main, eu tenho que exportar. Veja só, eu quero exportar a função decode, tá? Então vamos exportar aqui. Decode. Eu já apaguei o Sunfunk, vamos apagar esse Sunfunk aqui que também já está desnecessário aqui. E vamos também exportar a função create random solution. Create random, porque eu vou testar essa função decode lá na função main. Então aqui o que eu vou fazer? Deixa eu ver, eu li a base de dados, let fitness igual decode parse file data. Então aqui ele vai fazer o seguinte, ó, decode, peraí que ele está reclamando aqui, deixa eu colocar um print. Então decode é uma função que vai receber uma base de dados. Aqui não retorna uma base de dados, né? Então eu tenho que fazer mais uma coisinha. Então vamos lá, xssys igual parse file dat decode xss. Então eu quero ter uma função fitness, tá? Que eu posso eliminar esse let, que vai receber uma solução. E ele vai fazer o seguinte, ele vai decodificar essa solução, tá? E depois calcular o erro em relação a ys. Então ele vai fazer uma coisa assim, ys.decode xss. Então ele vai fazer uma coisa desse tipo, tá? MSE, faltou alguma coisa aqui. Deixa eu ver, talvez precise do parênteses, né, para mostrar que é tupla. Isso, então aqui só falta implementar o MSE. O MSE ele vai pegar um vetor de y medidos e um vetor de y que foram aplicados no nosso polinômio, né? E aí vai calcular o erro quadrático médio. Então vamos implementar o MSE. Então o MSE vai pegar um double, uma lista de double, outra lista de double, e vai retornar um double que é o nosso erro quadrático médio. MSE vai receber o y, vamos chamar y hat da nossa aproximação com o polinômio, e aí ele vai fazer o seguinte, zip with, que vai receber yi, y hat i, yi menos yi ao quadrado, né? Então aqui ele vai fazer o zip with para gerar a diferença quadrática dos elementos, de cada elemento, né? E no final ele vai fazer uma soma, na verdade uma média disso, né? A média disso, que eu vou definir a média como, então, dado uma lista de double, xs é igual a sum xs dividido pelo tamanho da lista, né? Só que o tamanho da lista tem um problema, ele retorna um inteiro e eu quero um double, né? Então eu tenho a função from integral, posso fazer desse jeito aqui, from integral length xs. From integral vai transformar o inteiro num double pra gente. Então basicamente é isso que eu quero, né? Novamente eu tenho aqui 3 passagens pelas listas, né? Uma com zip with, uma com sum e uma com length. Eu posso tentar simplificar isso daqui, né? Então vamos colocar aqui uma função go, né?
Geralmente a gente usa o nome goal para quando a gente quer fazer essa recursão aqui dentro. Então goal vai receber o ys hat, um acumulador que vai ser a somatória das diferenças quadráticas e um outro acumulador que vai ser o nosso comprimento da lista. Então vamos lá. Se eu tenho uma das listas vazias, eu tenho acumulador soma e acumulador da nossa comprimento da lista. E aí eu calculo a média, que seria a soma dividido pelo comprimento. Agora, se eu tenho pelo menos um elemento, vamos chamar aqui ys', yh, ysh. A gente vai chamar o goal recursivamente com o restante das listas. O ACCS eu vou somar com a diferença, né, desses dois ao quadrado. E o ACCL mais 1.0, né? E pronto, então assim, eu elimino a necessidade disso aqui, tá? Eu faço uma única passagem e já recebo a resposta que eu quero. Então é importante a gente pensar nessas quantas vezes a gente está passando por uma lista, porque isso pode causar uma carga desnecessária no programa. Então vamos lá, MSE já tenho, vamos voltar para o main. Esqueci que eu tenho que exportar. Então eu coloco aqui MSE. Vamos ver aqui. Aqui, deixa eu fazer o seguinte: print fitness create random solution, né? E ele vai ter um número n. Esse número n vai ser o comprimento de uma linha qualquer da minha lista, ou seja, quantas variáveis eu tenho multiplicado por quantos termos eu quero. Vamos dizer que eu quero 3 termos, né? Pronto, então aqui acho que a gente já pode compilar. Pronto, então ele gerou um polinômio e avaliou, né, e deu erro 2300, um erro bem alto, obviamente, né? Mas pelo menos a gente sabe que está funcionando. Ainda falta um detalhe aqui. Lembra que o nosso polinômio, na verdade, ele vai vir acompanhado de um vetor de coeficientes, né? Então ele na verdade é um beta 0 mais beta 1 vezes termo 1 mais beta 2 vezes termo 2 e assim por diante, né? Então eu tenho que levar isso em conta também. Então aqui no decode eu vou ter uma lista de double que vai ser os nossos coeficientes, vai ser os nossos betas, né? Então basicamente o que eu vou fazer aqui é, para cada linha eu vou avaliar o polinômio pensando nos betas também. Vamos ver aqui. Eval poly, ele vai receber, deixa eu ver, além da solução, ele também vai ter um outro lista de doubles aqui, que é os betas, né? Betas, então vamos colocar aqui. Lembrando que eu tenho um beta 0,
né? Eu tenho esse beta 0 aqui, que eu vou fazer o seguinte, eu vou ter um beta 0 mais essa função f que eu estou usando para avaliar, né? Que é, vamos ver aqui, termos. Ok, aqui eu vou ter que fazer o seguinte, junto com os termos eu vou acompanhar os betas. Veja, tá ficando complicadinho, né? E aqui então eu vou receber um beta, um termo, e eu vou multiplicar esse beta pelo eval termo, tá? Então vamos lá, deixa eu alinhar aqui. Aqui é beta. Então pronto, então agora eu também tenho que providenciar uma sequência de betas, né? Por enquanto eu não tenho como gerar isso, eu vou fingir que é tudo 1. Peraí que vai dar erro aqui, né? Eu queria na verdade editar isso aqui. Então vamos lá. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou calcular nvars length head xss beta, que vai ser replicate nvars 1.0, lista de doubles. Aqui eu faço nvars igual 3 e o fitness vai vir acompanhado dos meus betas. Então vamos lá. Peraí. Decode XSS. Peraí que eu tenho que ver aqui onde é que estava. Então eval term, eval poly, decode. Então eu tenho que colocar isso no decode, né? Os meus betas. Então aqui eu vou receber o betas. Vamos ver o que está causando erro agora. Variable not in scope decode. Eu tirei o decode dali da lista? Não, está aqui. Vamos ver se ele só está reclamando à toa. Está reclamando à toa. Então agora eu só fixei aqui os meus coeficientes em 1.0. Aqui, né? Veja, mudou o erro não por causa dos 1.0, mas por causa do beta 0. Agora é 1.0 mais o polinômio. Isso já deu uma grande ajuda, né? Por coincidência. Tá? Mas então basicamente aqui eu estou fixando meus coeficientes em 1.0, mas na prática esses coeficientes vão mudar, né? Então essa função de fitness, na verdade, ele vai pegar um conjunto de betas, uma solução, né? E gerar. Eu poderia até deixar explícito aqui, ó, betas, solução, e gerar a sequência e gerar isso aqui, tá? E aí aqui eu posso passar o meu betas. Vamos mudar o nome aqui para não coincidir. Então basicamente seria isso aqui, né? A minha função de fitness ela tem que receber tanto a solução como os betas, ou ela cria os betas dentro da função, né? Eu também posso fazer isso. Mas depois eu vou pensar nisso aí quando a gente chegar Peraí, deixa eu compilar aqui para ver se está tudo certo. Quando a gente chegar na parte que eu vou usar uma biblioteca que já faça o fit dos coeficientes da nossa regressão. Então vamos ver aqui qual é o erro. Não pode, deixa eu ver.
Fitness tá esperando. Eu já até sei o que foi. O fitness recebe o beta primeiro e depois a solução, né? Então vamos lá. Vamos ver se compila. Pronto, compilou, está funcionando. Então, no próximo vídeo a gente vai ver como gerar os números aleatórios, já para melhorar um pouco a nossa função do algoritmo genético, né? As nossas funções.